Tu estudou alguém que teve algum caso de abdução? Ah, sim. Bastante. Dá um exemplo de alguma história. O que foi concluído dessa história? Bastante. É porque são muitos, eu tô vindo vários na minha cabeça aqui ao mesmo tempo. Teve uma moça, por exemplo, que ela conta que acordou sentindo o cabelo dela sendo puxado assim pra trás, né? Você tem um cabelo um pouco comprido, você pode imaginar como é você acordar tendo o cabelo puxado pra trás. E ela conta que na hora que ela abriu os olhos e para tentar reagir àquilo, ela percebeu que o corpo dela estava paralisado. Ela não conseguia se mover, ela só conseguia mover os olhos. E ao redor ali da cama, ela viu seres de baixa estatura e uma luz azul meio difusa no quarto inteiro. Ela conta que ela tentou gritar e a voz não saía, até que ela começou a perceber, segundo ela, tá? Não tô falando que aconteceu de verdade ou que não aconteceu, eu tô vendendo peixe do mesmo preço que eu comprei. Ela conta que começou a flutuar da cama em direção ao teto e os seres teriam flutuado junto com ela, atravessaram o teto, chegaram numa luz lá no céu e lá dentro eles colocaram ela numa espécie de caixão de vidro, um invólucro assim, um retângulo que parecia de vidro, com uma espécie de mangueira que parecia uma bomba de ar na barriga dela. E aquele ar parecia que inflava a barriga dela, inflava até parecer uma barriga de grávida. E ela conta que depois que chegou nesse estágio, os ETs teriam tirado essa bomba, essa coisa, e teriam feito um parto de um ser híbrido, metade humano, metade alienígena. Beleza. Do ponto de vista da história dela, aquilo afetou a vida dela de várias formas e tal. Mas pensando também do outro lado, o que de fato aconteceu, a primeira coisa que já me chamou a atenção de cara foi a semelhança enorme daquilo com um fenômeno que a gente chama de paralisia do sono, né? Que é um fenômeno da fisiologia do sono mesmo, em que você acorda, não consegue se mover, geralmente você só consegue mover os olhos, não consegue gritar, não consegue fazer nada, e você pode ter alucinações, tanto visuais quanto táteis. Você pode sentir o seu corpo sendo tocado, como ela relatou, o cabelo sendo puxado, você pode ver coisas ao redor da sua cama, e aí depende da cultura em que você está, você vai ver coisas coerentes com aquela cultura. Então, se você é do norte da Europa, você vai ver duendes. Se você é do interior do Brasil, você pode ver uma figura folclórica que é a pisadeira, que parece um misto de demônio com bruxa. E nos meios urbanos no Ocidente é comum você ver alienígenas, porque isso é que é esperado. É isso que a gente escuta que acontece com as pessoas quando elas ficam paralisadas. Então já parecia muito com paralisia do sono. Perguntei mais para ela sobre a rotina da vida dela e fatores que a gente sabe que aumentam a chance de você ter uma paralisia do sono. E todos esses fatores estavam lá na história dela. Inclusive histórico na família também, de muita paralisia do sono e tal. Só que quando a gente estuda essas coisas supostamente paranormais, a gente tem que estar muito atento ao que circula na cultura sobre aquele assunto. Porque as pessoas podem beber inconscientemente até de várias fontes, filmes, séries, o que for, né? E aquela cena da bomba no umbigo dela, soprando a barriga, eu imediatamente reconheci a cena. Lá no meados daquela série Arquivo X, numa das temporadas do meio, acontece exatamente a mesma coisa com a personagem Dana Scully, que é uma das principais, né? Ela é abduzida, os ETs colocam uma espécie de mangueira na barriga dela, aquilo enche e ali depois ela tem o parto do ETzinho. E aí eu perguntei pra essa suposta abduzida, né? Falei, e aí, você assiste filme, assiste série sobre essas coisas? Falei, não assisto muito e tal, não tenho tempo. Só que quando eu era criança eu assistia uma série que eu adorava, Arquivo X. Né? Aí as coisas vão se encaixando, entende? Então eu não estava lá pra ver o que aconteceu, né? Eu não vi ela dormindo e tendo a paralisia, mas a gente vai tentando juntar elementos como se fosse um detetive mesmo, não um Sherlock Holmes mesmo, tentando juntar pistas para chegar numa conclusão que seja mais plausível possível de acordo com aquelas pistas. Então, nesse caso, por exemplo, é muitíssimo provável que ela tenha tido uma paralisia do sono e que, como a nossa memória, ela resgata coisas desse pacote aí que é meio atemporal, né? Você pode lembrar de um coleguinha da sua rua que você não vê há 20 anos e de repente você sonha com o diabo do moleque, né? É normal acontecer isso. Então, não é absolutamente surpreendente que ela se lembrasse de uma cena de Arquivo X, que aquilo viesse no sonho. Mas isso afetou a vida dela? Bastante. E isso a gente vê nos abduzidos em geral. Tem, por exemplo, uma norte-americana que eu conheci uma vez, que ela fez uma esterectomia. Ela fez uma cirurgia de retirada do útero. Porque nas experiências recorrentes de supostas abduções que ela tinha, ela passava por esse mesmo tipo de processo, embora sem a mangueira, de ser engravidada pelos alienígenas e usada como barriga de aluguel, né? Outra mangueira. Pois é. E aí, ela, para tentar parar essas experiências, ela tomou essa medida radical. Ela retirou o útero, cara. Sem ter nenhum problema no útero. Esse tipo de cirurgia acontece quando a pessoa tem um tumor, alguma coisa, né? E ela retirou o útero e
surpresa ou não, as abduções não pararam. Ela continuou tendo essas mesmas experiências. Então eu a conheci bastante aterrorizada e tal. Então afeta muito a vida das pessoas. Tem gente que para de ter relacionamentos afetivos porque entende que se os ETs supostamente abduzem a pessoa quando ela tá geralmente na cama, dormindo, quem tá junto lá vai também, né? 2 pelo preço de 1. Então a pessoa muitas vezes não quer estender a maldição, digamos assim, para um namorado, para um marido ou para um filho, né? Se você pega a literatura da ufologia, os casos aí que a ufologia coleciona sobre essas coisas, é normal haver famílias de supostos abduzidos. Então o pai e a mãe são abduzidos, aí depois o filho também relata ter também alguma experiência desse tipo. Então, sabendo disso, já que as pessoas vão atrás dessa informação, muitas pessoas optam por não ter relacionamento, por não ter filho. Olha o impacto do negócio. Sendo que, no mínimo, na imensa maioria dos episódios, e talvez em todos, não está acontecendo nada. As pessoas não estão sendo abduzidas. Né? É uma experiência interna. É o sonho. Então, tem, como eu tinha comentado, né, que são vários tipos de experiência. Cada uma vai ter uma possível explicação. Mas a paralisia do sono é uma explicação para uma grande parcela dos casos, não para todos. De abdução, né? De abdução, especificamente, mas não para todos. Porque tem pessoas que relatam ter sido abduzidas durante o dia, ela estava pescando ali e aconteceu, ela estava dirigindo na estrada e aconteceu. Então, cada caso é um caso. Mas a paralisia do sono, ela parece ser responsável por uma grande parcela. Mas quando o cara tá acordado, como é que se explica? Então, a gente vai ter que ir atrás das evidências e ver o que acontece. Já teve caso, por exemplo, em que era mentira descarada mesmo. Teve um cara aí, por exemplo, um caso que eu conheço, que o cara deu um perdido aí, né? O cara era casado, o cara deu um perdido, ficou vários dias fora aí e tal, com umas meninas. E aí voltou pra casa, lembrou que tinha que voltar pra casa, que tinha que dar uma justificativa, e o cara falou que foi abduzido. E o cara, assim, manteve, sabe, a história, por anos, assim. Tal, deu até entrevista. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas, por exemplo, que podem cair nesse estado de sono e de paralisia durante o dia. A gente não vê tantos casos de pessoas, por exemplo, que caem no sono dirigindo na estrada. Então, a gente tem que considerar, por exemplo, essa possibilidade, e há casos isolados em que isso acontece. Tem casos isolados, por exemplo, em que a pessoa não teve uma memória inteira de uma abdução, só aconteceu alguma coisa estranha. Por exemplo, ela estava lá dirigindo e ela sabe que de onde ela está até a casa dela deveria levar 1 hora, por exemplo. E aí ela chegou na casa dela e viu pelo horário que tem 3 horas que ela estava dirigindo. Falou, mas onde foram parar essas 2 horas, né? Eu deveria ter chegado 2 horas atrás. Então fica esse mistério e tal. Ela dá uma gugada ali, começa a pesquisar e vê o pessoal da ufologia falando que os ETs gostam de apagar a memória da pessoa. Aí, o que ela faz? Ela vai procurar uma hipnose regressiva, que é o que muitas vezes se faz nesse meio da ufologia. E a gente sabe que a hipnose, entre outras coisas, ela tende a produzir falsas memórias. Falsas memórias são memórias de coisas que não aconteceram. Então, a sua mente fantasia um negócio e aquilo aparece para você na hipnose como se fosse uma memória real. Então, a pessoa acredita mesmo, porque é muito realista. Eu já fui hipnotizado 1 milhão de vezes, vem mesmo imagens na sua cabeça e tal que parecem memórias. E como a gente está num contexto aqui na cultura que ensina pra gente o que os ETs fazem quando abduzem pessoas, se eu te perguntar, você sabe. Eles fazem experimentos sexuais, o pessoal fala de sonda anal, não sei o que, não sei o que. Todo mundo tem uma imagem, né, do que acontece. E aí, no meio lá da hipnose, a pessoa preenche esse buraco, esse vazio com essa informação que ela aprendeu. Só que do ponto de vista dela, é uma memória extremamente realista. Isso por uma parcela das vezes acontece. Então muitos relatos de abdução, na verdade, são falsas memórias na hipnose. Mas isso não explica todos os casos. Então cada caso é um caso. Estou te falando a maioria dos fenômenos que gera uma boa parte dessas experiências.